Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Hoje vamos tratar aqui dentro da disciplina de comunicação de dados e o assunto é a subcamada de controle de enlace de dados. Na aula anterior, a gente viu, né, uma introdução à camada de enlace e a gente viu que ela é dividida em duas partes. E basicamente ela presta serviço à camada de rede, ou a camada que estiver acima dela, e utiliza serviço da camada física. A camada de enlace, a gente viu que ela é dividida em duas partes. Inclusive, eu falei errado lá, né? Eu escrevi Medium, mas é Media Access Control, que é a parte inferior, que é a camada MAC, responsável principalmente pelo acesso ao meio e organizar o acesso coerente ao meio, tanto em links de ponto a ponto ou de broadcast, né, multiponto. E a camada DLC, que ela é basicamente, né, se a gente pudesse resumir, responsável pelo enquadramento, né, que a gente vai chamar aqui de framing, e pelo controle de fluxo e erros. Ok? Bom, a gente vai ver basicamente esses dois aspectos e depois a gente vai ver um exemplo de um protocolo básico chamado HDLC. Ok? É a título de exemplo. Tudo bem? Então, vamos dividir em três partes, basicamente, esse conteúdo, e vamos começar pela parte de enquadramento. Da camada física, né, basicamente, como que a gente tem que imaginar? Imagina que essa sequência que eu coloquei de bits, ou uma sequência aleatória, chega de tempos em tempos, oscilando entre silêncio e uma rajada de bits, né? Agora, como é que você trata essa rajada de bits? Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir é a quantidade máxima ou mínima, ou um tamanho fixo dessa rajada de bits, né? Esta quantidade, então, logicamente, ela é enquadrada, ou seja, assim como a gente faz um quadro para um retrato, a gente faz um quadro que vai delimitar o primeiro e o último bit, né? A partir daí, a gente vai tratar aquela sequência como um frame. Isso quer dizer que o elemento digital que vai tirar os bits do fio não vai tirar um por um. Ele vai pegar e tentar tirar essa sequência do frame inteiro. E a partir daí ele vai tratar dentro do frame as palavras conforme a estrutura computacional dele de palavra, né? Então, o frame, a primeira característica de todo protocolo, né, que tem comunicação assíncrona, assim, de rajada de bit organizada em frame, é o tamanho. O tamanho é a quantidade de bits do início ao fim. Ok? O tamanho de um frame ele pode ser fixo, ou seja, o protocolo define que todo frame tem aquele tamanho. Isso simplifica o processamento, porque eu não preciso ficar alocando memória dinamicamente. Ou ele pode ter tamanho variável. Variável. Neste caso, eu vou ter que carregar informação dentro do próprio frame que vai me dizer qual é o tamanho daquele que eu estou o restante do frame, né? Como é que funciona isso? Bom, o frame geralmente ele tem uma flag, né? Vai pegar um conjunto de bits aqui. Opa, uma flag não, uma flag. E uma quantidade e um final de bits aqui que vai determinar o início e o fim. Ok? Então, chegou uma determinada sequência de bits, o elemento entende, opa, está chegando um frame. E aí ele já aloca a memória para aquilo. Mas ele processa na sequência, né, isso aqui vem da camada física, aí na sequência vem o que a gente chama de cabeçalho. Vai ser uma header. Né? Vamos dizer que o cabeçalho vem até aqui, ó. Eu peguei. Então, o cabeçalho ele vai ter uma quantidade de bits alocada. E o cabeçalho ele serve para informação de controle. Ou seja, a nível de tratamento daquele frame, quais informações eu tenho? Por exemplo, o tamanho do frame vem aqui dentro.
o endereço de origem, o endereço de destino, outras informações de controle, como informações de como eu quero que seja o tratamento o controle de erro, o controle de fluxo, coisas do tipo, ok? E na sequência, um campo relativamente maior é o payload, né? Opa, não é tudo não. Na sequência vem o payload, que é o que? Basicamente a sequência de bits que está vindo da camada superior, que é o que está sendo efetivamente transportada. É o conteúdo da caixa, né? Se o frame fosse uma caixa, o payload é o conteúdo. O header ali são as etiquetas e as identificações externas dessa caixa. E por fim vem o trailer, que aqui é um reboque, que geralmente é para identificação de erro, né? Então faz sentido. Flag para iniciar e flag para finalizar, marcando início e fim. O header vem logo na sequência, né? Então os bits eles começam a ser processados da esquerda para a direita, né? Então a sequência de propagação dos bits no fio seria essa: primeiro esse e por último esse. O header vem logo na sequência, porque daí eu vou ter informações de como que eu vou tratar aquele frame. O payload, ele nem precisa ser processado, ele pode ser bufferizado em outra estrutura de memória e aguardar o término do processamento. E no fim, vem informação de redundância para poder verificar se o cabeçalho ou o frame estão corretos ou não. Ok? Essa é a estrutura geral de um frame. Agora, cada protocolo vai ter se é tamanho fixo, se é tamanho variável, o tamanho máximo. Geralmente, o payload, né, o MTU, que é conhecido como Maximum Transport Unit, é basicamente o tamanho máximo do payload. Ok? Toda vez que você ver a palavra MTU, Maximum Transmit Unit, é basicamente qual é o tamanho máximo que eu tenho aqui. Isso aqui geralmente é associado a frames de tamanho variável. Beleza? Isso é muito importante lá no Ethernet. Ok? Então, bom, um detalhe é o seguinte: existe protocolo que vai organizar os campos do cabeçalho baseado em bit. Então a gente fala que o enquadramento é orientado a bit. Protocolos aí de rede de computadores, né? A maioria deles é dessa forma, principalmente na camada de enlace. E aí, eventualmente, se eu tiver a ocorrência de no meio do frame uma sequência de bits condizente com coincidindo com o padrão de frames do início e fim, né? Ou seja, imagina o seguinte: eu tenho um frame, né? E aí eu tenho uma sequência de bits que delimita início e fim. Se por acaso essa sequência acontecer aqui no meio, vai ser identificado um final de frame. Então, para remover isso aqui, é feito o que é chamado de bit stuffing. Ou seja, essa sequência identificada no meio do frame, né, ela é substituída por um padrão que é retirada na sequência do encaminhamento, simplesmente para enxertar o frame e criar aqui um isolamento, certo? Outros protocolos da camada de enlace não tratam bit a bit, mas sim uma sequência de bytes, ou seja, sempre em sequências de caracteres. ASCII. Ok? Muitos dos protocolos de aplicação em rede usam ASCII, né? Na sua transmissão, mas aqui falando de frame, isso hoje é menos comum,
a maioria dos protocolos de enlace utilizam a abordagem orientada a bit, ok? Mas é comum, por exemplo, no Modbus, você tem lá o Modbus ASCII, que ele transmite em sequência de caracteres. Então, não é tratado bit a bit, mas sim os caracteres. Então, eventualmente, se tiver o mesmo problema, né, o caractere de início e o caractere de fim, né, que vai ser um código, isso aqui basicamente é hexadecimal, né? Ou seja, eu vou ter basicamente sequência de 2 hexas aqui por palavra. Então, se eventualmente eu encontrar isso aqui, eu faço também, só que eu vou fazer o byte stuffing. Ok? Tranquilo? Que é trocar aquele padrão da flag por um outro padrão a nível de enxerto, né, temporário, para aquilo não ser confundido com o final de frame. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre controle de fluxo e erro, ok? Sobre a estrutura de frame era isso. Basicamente é uma estrutura lógica que agrupa uma sequência de bits para facilitar o processamento na camada de enlace. Ela é dividida em flag, flag de inicialização e finalização, cabeçalho com as informações de controle, payload com a carga transportada efetivamente e o reboque, né, o trailer, que vem com a informação geralmente de CRC, ok? Cada protocolo de enlace vai usar geralmente um CRC 32, 16 ou 8, ok? Bom, na continuação a gente vai falar sobre controle de fluxo e erro. Até a próxima.